Hoje nós falaremos sobre a temática do dinheiro. Domingo passado, o pastor Paulo falou sobre trabalho, sobre como Deus usa as nossas mãos no trabalho e como isso glorifica a Ele. E hoje nós falaremos sobre o uso das nossas mãos para administrar aquilo que ganhamos. Mas não só isso. A ideia é falar um pouco mais do dinheiro, enxergando a luz da sabedoria de Deus. O que é o dinheiro e quais são os cuidados e as oportunidades que temos quando nós pensamos pela sabedoria de Deus. Por isso eu quero pedir para você abrir sua Bíblia. Abra em Provérbios. Estamos no mês meditando e aprendendo com o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 10. Vamos ler apenas um provérbio. O provérbio do versículo 22. Provérbio capítulo 10, versículo 22. Vamos ler então? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Vamos orar? Senhor, nos ajude diante da Tua palavra a estarmos com o coração humilde, reconhecendo quem somos e quão necessitados somos de ouvir a Tua voz e como isso é determinante para como nós iremos viver. Nos ajude, Deus. Que o Senhor use este provérbio e toda a sabedoria que vem do Senhor para conduzir os nossos corações, para desafiar os nossos corações. Minha oração, sabendo que se o Senhor não fizer, não há quem faça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns assuntos nas Escrituras não são tão comentados. Logo, a gente tem algumas dificuldades quando a gente vai tratar. A gente tem que tomar alguns cuidados para não falar o que não está escrito. Dinheiro é um negócio totalmente diferente. A ideia aqui, quando fala de dinheiro, é o sentido oposto disso. Nós temos há muito sendo falado sobre dinheiro na palavra de Deus. Então nós caímos em um outro perigo. O perigo de construir uma teologia desequilibrada. O perigo de conduzir o que a gente pensa segundo os nossos próprios desejos ou propósito. A gente fala sobre dinheiro, mas até tiramos da Bíblia, mas segundo o que a gente quer falar. Existe um exemplo clássico aí, que é a teologia da prosperidade. Se você quer fazer uma teologia da prosperidade de forma bíblica, tem o seu caminho. Por exemplo, tire Israel do seu contexto ali. Tire Israel do contexto de nação. Então, você pega as promessas que foram feitas ali para Israel, dentro do contexto de aliança de Deus, aliança mosaica, aliança ali com Abraão. Você tira tudo isso, pega alguns textos e você já começa a formar a sua teologia da prosperidade. Você pega, por exemplo, Malaquias 3, e você pega a promessa ali que Deus vai abrir as comportas dos céus e vai cair bênçãos sem medidas para você, se você dizimar ao Senhor. Você já tem esse ponto a mais para a sua teologia da prosperidade. Pegue Jesus falando que se você pedir com fé, você vai receber. Isso é um ótimo ponto. Porque basta você pedir que você vai receber, se você pedir com fé em nome de Jesus. Junta um pouco mais, coloca alguns personagens que eram ricos e foram abençoados. Por exemplo, Abraão. Abraão era um homem extremamente rico e Deus o abençoou muito. Coloque aí Salomão, o próprio que escreveu Provérbios. Pegue esse exemplo, como a galera aí gosta muito de usar, e cria a sua teologia da prosperidade, pegue Zaqueu e tantos outros, e aí você consegue construir uma teologia da prosperidade, que Deus ele tem por obrigação te abençoar, ainda mais se você fizer o que deve ser feito. Deus vai te abençoar, você vai enriquecer. Tem o outro lado, o sentido oposto aí, que é a teologia da austeridade, que você também consegue formar aqui de forma bíblica.
Basta você usar por exemplo, a experiência de Jesus, quando Jesus fala que não tem onde reclinar a sua cabeça. Você já começa por aí. Você pode usar a história do jovem rico, que não consegue se entregar a Deus, devido à sua condição financeira, tudo que ele tinha. Você pode pegar a ênfase no cuidado ao pobre em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, a ênfase ali do Sermão do Monte em Lucas, como ele trata ali a temática do pobre. Você pode também mudar um pouquinho o texto do apóstolo Paulo e falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você consegue construir uma teologia em que você pode afirmar que o dinheiro e aquele que o tem é de Satanás. A gente pode fazer isso. E é o que é feito, tá? É o que é mais feito. Por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre, mas ninguém quer saber de fato o que a Bíblia diz. A gente pega o texto e cria. Na verdade, todas as grandes heresias, seitas, pelo menos a maioria, saíram da Bíblia, de pessoas que escolheram aquilo que queriam, e como a gente come um peixe, sabe, vai tirando as espinhas, e a gente escolhe o que quer. Por onde começar, então? Irmãos, há poucas coisas na vida que são tão importantes quanto adquirirmos uma teologia saudável acerca de finanças. Lembrando que teologia não é algo teórico que fica lá nos livros. Teologia diz respeito a algo que vai te instigar ou te levar a uma prática, vai te desafiar a ter uma prática segundo aquilo que você crê. Teologia é o que eu penso sobre. E pensar sobre vai te desafiar a viver de forma condizente. Logo quando você tem uma teologia errada, como eu falei aqui, prosperidade, austeridade, você vive errado. Algo que estava na cabeça começa a se tornar prática. Nós podemos começar, então, ter um ponto aqui, ponto de partida, um ponto de visão, o livro de Provérbios. O autor de Provérbios, ele examina riqueza e pobreza sobre vários ângulos. Ele não é míope como essas mentiras que eu trouxe aqui dessas teologias. Ele traz para nós verdades gerais e atemporais sobre como nós devemos lidar com o dinheiro, qual deve ser a nossa postura diante das riquezas. E eu não vou ser aqui exaustivo, não tem nem como ser. Então, o convite já para você é leia, né? Você tem a palavra de Deus. Então, invista tempo lendo, conhecendo mais Deus, conhecendo o que Deus tem a falar sobre finanças. Pegue o livro de Provérbios e vá ler. Não tem como tratar tudo que tem na riqueza desse livro. E eu também indico aqui duas pregações numa série de mensagens que aconteceu aqui, acredito que há 6 anos atrás, eu vi no YouTube, que é sobre deuses falsos, que foi o pastor Marcelo pregando sobre dinheiro. Alguém estava nesse dia? Alguém lembra disso? Tinha alguns, né? Eu vendo o vídeo, tinha até Mateus e cantando também. Mateus estava cantando no dia, Deus quer falar alguma coisa com dinheiro com você, né, Mateus? 6 anos atrás, agora de novo. E quem quiser aprender mais sobre dinheiro, siga o Mateus lá. Ele é um cara fera aí e está trilhando esse caminho de investimento aí, manja muito, tem muito a nos abençoar. Mas se você quer, de fato, crescer, cara, você precisa se alimentar. Lembra de Filipenses, tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que é puro, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, que isto seja inspirar os nossos pensamentos. O nosso problema é que a gente a gente passa uma semana, passa um mês sem buscar conhecer mais a Deus, e aí vem os problemas, chegam as tentações, e a gente fica fraco, aí a gente fala, mas eu estou indo para a igreja, mas o que tem habitado em sua mente? Sabe? Quando a gente pensa no dinheiro, o que tem habitado? Será que é uma visão consumista? Será que é uma visão desesperada por ter mais e mais? Irmão, se você e eu não seguimos os conselhos, as ordens de Filipenses para que pensemos no que tem valor de fato, no que é belo, do que é puro aos olhos de Deus, com certeza a nossa consciência vai ser dominada por uma visão que não vem de Deus acerca do dinheiro. E muito difícil a gente conseguir sair disso. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério.
Então você tem a oportunidade, você pode acessar na sua semana aí. Eu gosto de, quando estou lavando louça, assistir ou ouvir podcast, tudo. Você tem alguma demanda aí que é mais braçal, e você pode aí investir seu tempo. 2 mensagens lá, séries, falsos deuses, ali sobre dinheiro. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha, e vai enriquecer essa semana. E eu quero aqui, então, partir, voltando para Provérbios, ter como ponto de partida justamente a síntese do nosso texto central. A síntese do que a gente pode tirar de Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, é que toda riqueza pertence a Deus. Toda riqueza pertence a Deus. Temos algumas balizas, como a gente sempre tem que fazer, para que a gente tenha uma boa teologia. Se você ir comigo aí no capítulo 10, vá comigo, volte até o versículo 2, temos uma das balizas quando a gente afirma isso, que toda riqueza vem de Deus. É que nem toda riqueza é abençoada por Ele. Quero ler o versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Nem sempre aquele que é rico é abençoado por Deus, por mais que toda riqueza venha de Deus. Existem pessoas desonestas, existem pessoas que estão pisando em cima das outras, e é o que mais existe na verdade, e estão cada vez mais ricos, e às vezes a gente olha para eles e acha que são abençoados por Deus, de forma nenhuma. Uma outra baliza que também tem no capítulo 10, é que por mais que toda riqueza venha de Deus, nós temos nossa parte no processo. Não tem para onde correr, que é o versículo 4 e 5, leia comigo. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Temos a nossa parte no processo. A máxima daqui é, lembre-se, não é pela sua força. Não é a força do seu braço, até porque a força do seu braço, quem te dá é o próprio Deus. É Deus quem te faz. Por isso, a bênção do Senhor traz riqueza. Existem vários outros provérbios que assimilam aí, associam o ato de abençoar de Deus com prosperidade, com riqueza. Nós encontramos isso aqui. Mas eu quero também tratar o conceito de riqueza, tanto de forma literal, pensando em dinheiro, mas pensando um pouquinho mais do que isso. Ampliando a ideia do que poderia ser riqueza. E por fim, também eu quero ampliar para uma riqueza que vai para além dessa vida. Muito mais do que nós podemos ter aqui. Para falar de riqueza, eu quero então começar falando sobre uma ameaça. Uma ameaça à sua riqueza. Existe uma ameaça que está muito próxima de você, muito próxima de mim, na verdade está em nós. A ameaça é o pecado. Existe uma ameaça para a nossa riqueza, que é o pecado. Poderíamos falar que a ameaça para a nossa riqueza é o dinheiro. Porém, quando a gente fala dinheiro, a gente não está falando dinheiro, a gente não está falando papel. A gente está falando de algo que está diante dele. O pastor Marcelo, nestas mensagens, ele traz lá os dados de que parece que há de mais de 2.000 versículos, se eu não me engano, que falam sobre a temática de dinheiro na Bíblia. Imagina como isso é importante. E aí ele traz alguns contrapontos lá sobre outras temáticas, sobre fé, e outras que são, às vezes, 200 versículos, 400 versículos, enquanto o dinheiro está lá em cima. Mas o que é o dinheiro, então? Sobre o que está sendo falado? A Bíblia, em nenhum momento, vai falar que dinheiro é uma coisa ruim. Até porque soaria estranho pensar que o ato benevolente de Deus, como nós lemos no versículo 22, a bênção de Deus traz, o ato de Deus, de bondade de Deus por nós, nos leva a algo ruim. Seria estranho, não é? Se riqueza fosse ruim, se dinheiro fosse ruim. A gente estaria falando que a bênção de Deus nos traz algo danoso. Não faz sentido. Dinheiro não é algo ruim. Mas também sabemos que dinheiro não é uma coisa boa. Não tem nenhuma característica inerente nele que seja boa. Dinheiro nada mais é que um instrumento de troca.
uma moeda de troca, algo neutro, que é usado nas nossas relações. Logo, não é sobre ele que a Bíblia fala. Ela fala sobre algo que está diante dele, que é o quê? Os nossos corações. Quando falamos de dinheiro, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando sobre algo muito mais fundamental, muito mais profundo do que riqueza ou pobreza. O dinheiro é um símbolo cultural que nós usamos para demonstrar o que valorizamos. Quando falamos de dinheiro, ele tem o poder de evidenciar aonde está o nosso tesouro. Ele tem o poder de evidenciar qual é o nosso maior bem em nossas vidas. Por isso, o uso do dinheiro diz respeito à adoração. Quando falamos sobre dinheiro, falamos sobre adoração. E, irmãos, infelizmente, esse é o drama das nossas vidas, de forma obscura. A gente pega algo que é dádiva de Deus, que Deus nos deu, nos presenteou, e faz com que isso se volte contra Deus. Isso gera em nós uma oposição a Deus. Não é diferente com o dinheiro. Nós idolatramos a criação, ao invés de adorarmos o Criador. Este é o argumento de Romanos, capítulo 1, Paulo vai falar disso. Ao invés de adorar a imagem de Deus, nós adoramos a imagem da criação. Pecado é isso, pecado é quando a gente adora qualquer coisa que não seja Deus. Nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus. Essa, segundo o argumento de Paulo, é a raiz de toda tolice, de toda insensatez, de toda impiedade. O nosso coração não suporta, irmãos, não suporta o vácuo. Você não deixa de adorar a Deus porque Ele se torna menos importante, ou você se satisfaz menos nele. Você deixa de adorar a Deus porque você encontra algo maior no seu coração para se satisfazer. Você começa a se satisfazer em outra coisa, a mais do que se satisfazia em Deus. A gente não fica vazio, não é que eu deixo Deus, eu escolho outra coisa no lugar dele. Nós temos aí a síndrome, acredito que você já ouviu falar, a síndrome do rei Midas. Já ouviu falar do rei Midas? Quem aqui já ouviu falar? Historinha, mitologia grega aí. Rei Midas, ele era um homem simples, pobre, mas que no seu trajeto ali na história ele acaba se tornando rei. E em um dos momentos ele encontra um maltrapilho lá, um mendigo, e esse cara pobre, ele cuida desse cara, um cara que estava se prostrado, ele cuida, ele recupera esse cidadão. Depois ele fica sabendo que esse cara que ele cuidou era pai de um deus da época, que era, acho que era Baco, que era um semideus, era Deus e meio homem, meio Deus. Logo Baco fica, padrasto dele, então. Baco fica muito feliz com Midas e fala e deseja então realizar, conceder algo que estava no coração do rei. E aí o rei, diferente de Salomão, diante do Deus verdadeiro, teve a oportunidade e ele pediu sabedoria. Por isso que nós estamos estudando hoje algo que Deus entregou para ele. Diferente de Salomão, Midas pede que tudo em que ele tocasse se tornasse ouro. Midas demonstrou o coração dele onde estava. Olha, eu quero... E ele já era um homem rico, ele já era um homem poderoso, mas ele queria mais. E ele fala, olha, eu quero então ter esse dom onde tudo que eu tocar vai se tornar ouro. Então Baco realiza o seu desejo. Na história a gente não sabe se Baco fez isso de alguma forma para ensiná-lo ou não considerou, simplesmente fez. Midas então sai muito feliz, muito entusiasmado, porque imagina agora, se ele já era poderoso, se ele já tinha dinheiro, imagina agora, o mundo estava aos seus pés. Então ele faz o primeiro teste, ele sai do seu castelo e pega uma madeira ali, um galho da árvore, e aquele galho então se torna ouro. Ele fica alucinado com aquilo. Imagina agora quais são as possibilidades que há na cabeça desse homem. Tudo que ele pode fazer. Ele seria o maior de todos. Não tinha mais para ninguém.
Então ele, muito empolgado, vai curtir, transformando tudo em ouro, e até que ele tem fome e tem sede. Ele volta para o seu palácio, pede para que preparem para ele. E quando ele vai tomar o seu copo de vinho, ele percebe a sua maldição. Ele não consegue tomar o líquido, porque o líquido se tornou ouro. Ele vai tentar comer o pão, ele não consegue comer o pão, porque o pão se tornou ouro. E ele começa a ficar desesperado. Até que chega a filha dele, Febe, e percebendo o desespero do pai, tenta ajudá-lo de alguma forma. E ela vai e toca nele, e ela se torna ouro. Desespero total aí para ele. Irmãos, diferente do rei Midas, o nosso problema não é que o que a gente toca se torna ouro, mas tudo o que a gente toca se torna corrompido pelo pecado. Tudo o que os nossos olhos enxergam, tudo que eu almejo, tem o grande potencializador de se tornar pecado. O problema não está no dinheiro, o problema está no nosso toque. Nós temos esse coração. Calvino vai falar que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Estamos constantemente fazendo ídolos, um ídolo atrás do outro. A maior ameaça para a nossa riqueza não é o dinheiro, mas sim o pecado. E se você tem alguma dúvida disso, nós vemos que Deus não é contra o dinheiro, muito pelo contrário, Ele deseja que conquistemos, que desfrutemos bens e riquezas. Trago alguns provérbios aqui que nos diz sobre como o sábio, ele entende que o caminho é do trabalho duro e de boas decisões em sua vida. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa, empobrece. Aqui é o que trabalha de forma desonesta, empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a riqueza, enriquecem. Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Se você é um cara que é voltado para os seus prazeres, alguém descontrolado, Deus nos diz, o seu caminho é a pobreza. Saia disso. Deus nos está dando um caminho. Não faça isso para que você possa prosperar. O princípio geral aqui é, não caia em armadilhas. Armadilhas de um coração não sábio se prostra e acaba caindo em pobrezas, em escravidão financeira, em desespero, em profunda necessidade. Outros provérbios, provérbio 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Último, 24, 3, 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Há outros tantos provérbios que falam sobre este caminho para a riqueza. Quem confia em Deus, prospera. Quem vive de forma humilde, prospera. Quem tem generosidade, prospera. O caminho de não criar dívidas é um caminho de alguém que vai prosperar. O caminho de não cair no consumismo é um caminho de alguém que vai e que pode prosperar. Mas, como sempre, precisamos das balizas. Por quê? Porque temos homens sábios e tementes a Deus, aqui na palavra e fora, no nosso na história da igreja, homens que, mesmo assim, padeceram. Um dos personagens principais, Jó, um homem de Deus, mas que perdeu tudo, não é? Abacuque, um homem tão sábio, a ponto de afirmar que se ele perdesse tudo, até o que é necessário para se viver, ele ainda assim louvaria ao Senhor. Os heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver que são homens que morreram de forma terríveis, que perderam tudo, inclusive as suas vidas. O que a gente vê é que, num princípio geral, parece que, de forma geral, Deus abençoa a pessoa diligente, a pessoa que trabalha, a pessoa que é fiel a Ele, a pessoa que busca sabedoria no modo de viver. Mas também, dentro da sabedoria divina, acontece a
a permissão em que o justo sofra privações. E como que você explica isso? Eu não consigo explicar. Motivos que são de Deus. Existem justos, pessoas tementes a Deus, que passam privações. E o que nós podemos fazer, a gente chega até onde a Bíblia chega. O que nós podemos fazer, pelo menos, é não nos tornarmos igual os amigos de Jó, não é? De ficar tentando arrumar o porquê que tal pessoa não prospera, porque tal pessoa está passando por isso, por aquilo, e a gente fala que é pecado, fala que essa pessoa fez alguma coisa errada. A gente não precisa fazer isso. A gente chega até onde a palavra de Deus chega. Acontece, mas a gente precisa lembrar que não é a falta de dinheiro que é a principal ameaça para a nossa riqueza. Nem mesmo a falta e nem a fartura. A principal ameaça é a disposição do nosso coração diante disso. Quando nós temos ou quando nós não temos. Por isso precisamos falar de uma proteção para a nossa riqueza. Você precisa proteger a sua riqueza desta ameaça chamada pecado. E eu quero aqui dar nome para este pecado, então. O pecado nada mais é que a ganância no coração. O nosso texto principal diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A ideia de dor aí, de fato, é sofrimento, é dificuldade, é choro, é machucado, é mancha. A riqueza do Senhor, diferente da nossa, ela é pura. Quantas vezes aquilo que nós desejamos possui um alto valor? Quando nós idealizamos algo, nós queremos atingir aquilo, nós queremos ter esta projeção financeira, queremos alcançar isso. Então nós trilhamos um caminho, construímos essa imagem e trilhamos então esse caminho. Nós corremos um sério risco que a gente não percebe. O perigo é que esta imagem que a gente planejou se torne então a nossa riqueza. Nós não nos satisfazemos mais com nada que a gente vive, até chegarmos nessa imagem. Ela se torna o brilho dos nossos olhos. Começamos a nos tornar reféns disso. O nome disso na palavra de Deus é idolatria. Começamos a idolatrar uma imagem. Isso acontece de forma inconsciente também. Timothy Keller, no seu livro Falsos Deuses, diz assim: a ganância se esconde de sua vítima. O modus operandi desse Deus inclui a cegueira do coração. O que Keller defende é que todos nós precisamos considerar que a ganância é um problema em nossos corações. Você consegue considerar isso? Você é alguém ganancioso? Muitas das vezes não. Geralmente a gente não consegue. Por que a ganância se esconde? Um dos exemplos, a gente vive num contexto socioeconômico, onde quem está ao nosso redor vive vidas parecidas. Escolas, trabalho, mercado, tudo gira em torno ali do nosso ambiente. E existem nesses contextos aqueles que são mais ricos. Nós começamos a observar nossas vidas e a avaliar as nossas vidas em contraste com aqueles que são mais ricos. Então eu olho para aquele que é mais rico e penso: eu não sou igual, eu tenho pouco. Ele tem, eu não tenho. Eu tenho muito pouco. E eu começo eu não consigo mais ver a vida próspera que eu tenho. Por quê? Porque dentro do meu grupo, aquele meu amigo, os filhos dele estão numa escola muito boa e os meus não. Então eu não sou alguém ganancioso. Eu quero chegar, eu quero ter mais. Mas olha, meu amigo tem muito mais. Aquele meu amigo, ele tem um trabalho que ele é muito mais remunerado que eu. Ele comprou uma casa muito melhor, num condomínio muito mais legal. Um apartamento show de bola. E o meu apartamento é simples. Nós falamos que o nosso apartamento é simples, que o meu dinheiro é pouco. Nós não conseguimos, isso é natural, a gente não consegue se comparar para além do nosso contexto.
Um exemplo que ele traz nesse livro, e ele traz até a uma pesquisa, se você quiser, lá tem os dados dessa pesquisa, é que 2% dos americanos se consideram classe alta. 98% dos americanos se consideram de classe média, e um pouco dessa daí, classe baixa. Agora, se você for nos Estados Unidos, se você já foi nos Estados Unidos, ou quer ir, a gente sabe que a vida que eles têm lá é muito melhor que a nossa. Que eles têm muito mais que a gente. Aquilo que para eles não serve, às vezes usou 1 ano, 6 meses, e já não serve mais, para a gente é um negócio que a gente usa 10 anos, 15 anos. Mas eles não se veem como pessoas prósperas. 2% apenas deles. Por quê? Nós criamos cada vez mais necessidades. Não, mas eu preciso disso. Como, irmãos, eu não estou falando de alguém que eu não conheço. Eu estou falando de mim. Como no meu coração eu tenho que lutar semanalmente, diariamente, para avaliar o que é necessário e o que não é necessário. Eu olho para o meu apartamento, agora está pequeno, eu preciso de um apartamento maior. E aí eu consigo me convencer de que, de fato, aquele apartamento não serve mais. Eu olho para o meu carro, meu carro não serve mais. Já tenho 2 filhos e eu consigo me convencer que eu preciso de algo maior. O problema não é conquistar, o problema é que a gente chama isso de necessidade. Eu começo a falar que agora o que eu preciso é necessidade. Eu preciso de uma roupa melhor. Eu preciso daquele tênis de tal marca, porque aquele tênis para corrida e é só R$2.000. Mas meu amigo tem, ele corre todo final de semana e eu não corro com um tênis desse. Então é uma questão de necessidade. Eu quero, eu preciso. Perceba, o problema não é ter. O problema é como nós chamamos isso. Nós validamos tudo com o rótulo de necessidade. E a gente não percebe, mas a ganância começa a dominar nosso coração. Começa a sambar em nossos corações. Mas está todo mundo vivendo assim, eu também vou viver. Esse é um grande perigo. E a ganância, com certeza pode roubar nossa riqueza. E qual é a proteção, então? Falamos sobre uma ameaça, o pecado, e demos o nome, a ganância. Qual é a proteção, então, que o livro de Provérbios, que a sabedoria de Deus nos dá para lidarmos com a ganância? O contentamento. Precisamos ter um coração contente. Vá comigo para Provérbios 30, Provérbios capítulo 30. Muito interessante o que o sábio Agur vai dizer nos versículos 7 a 9. Um homem que a gente vê no contexto, um homem que não se via como sábio. Na verdade, ele tinha medo das suas fraquezas, suas limitações. Este é o verdadeiro sábio, que não se vê como alguém grande, muito pelo contrário. E por isso que ele vai falar isso, Provérbios 30, 7 a 9. Olha que pedido difícil. Eu não sei se alguém daqui já teve coragem de fazer ou se a gente tem coragem. Ele fala assim: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Até aqui um coração íntegro ele está pedindo, mas aqui onde pega um pouquinho mais. Ele diz, versículo 8: não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Essa é uma oração que todo mundo precisa fazer? Não. Lembre-se, são conselhos. Isso é um conselho que um coração deste sábio entendeu. Ele entendeu que a sua fragilidade poderia derrubá-lo diante da riqueza. Então ele faz essa oração: não me dê, mas também não me dê a pobreza, porque eu posso me voltar contra o Senhor. Tanto o pobre quanto o rico, eles têm sérios problemas diante do dinheiro, que eles precisam lidar. O coração deles precisa estar bem trabalhado para lidar com dinheiro. C.S. Lewis diz algo em cima disso. Ele fala: não é apenas o homem rico que está debaixo do domínio das coisas. Também são escravos aqueles que, sem ter dinheiro, são infelizes por causa da falta dele. A corrida continua a mesma.
Aquele que tem quer ter mais, e aquele que não tem está infeliz, amaldiçoa o seu Deus e vai buscar ter mais desesperadamente e às vezes até de formas ilícitas. Como é perigoso esse caminho. Uma dádiva. O dinheiro é uma dádiva de Deus, mas nós temos a síndrome do rei Midas. O contentamento, então, é a grande proteção para os nossos corações. E este é um ensino que é repercutido em todas as Escrituras. Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai falar muito disso. Ele fala, Mateus 6, 26, observem as aves dos céus. Elas não plantam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não teríamos nós mais valor do que elas? E aí ele continua e ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que são necessárias para a sua vida, Ele o faz. Deus sabe que nós precisamos, Ele faz. Como é difícil nós crermos nisso. Paulo fala também sobre os efeitos mortais da ganância em nosso coração. Como precisamos ter um coração contente. Não é algo de pouca importância ao longo desta vida. A gente crescer, avançar, amadurecer no contentamento em Deus. Isso é de extrema importância na sua vida. É coisa de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Esta é a grande chave. Uso aqui um termo que a galera tem usado bastante, né? A teologia coaching aí, por fora, tem usado bastante. Chaves para a riqueza. Desafio Jesus. Usando Jesus como um amuleto. Jesus não precisa ser Deus. Jesus não precisa ser o que Ele é. Jesus é um meio pelo qual a gente vai tirar algumas lições para enriquecermos. Então, a gente pode pegar uma chave, que é uma chave que esses caras nunca vão falar. Você nunca vai ouvir. A chave é o contentamento. Diante da riqueza ou da falta dela, diante da busca por uma vida melhor, uma busca por uma condição financeira, a chave para a gente não se perder é o contentamento. Filipenses 4,12, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter tudo. Posso conquistar, posso ter bens naquele que me fortalece. Ele me fortalece a ter uma vida próspera. Ele me dá condições. Ele me dá força no meu braço a trabalhar. Ele me dá força. Posso todas as coisas também. Diante da necessidade, diante da fome, diante da dor, do sofrimento, das portas que não se abrem, de uma vida que eu não gostaria de ter, de uma vida que eu sempre sonhei, nunca vou alcançar. Eu posso tudo isso, porque Deus me fortalece. Contentamento. A grande chave para a gente não se perder nas falsas promessas da ganância. Com contentamento, a gente tem há uma tendência que a gente ganhe uma nova perspectiva sobre o uso dos recursos que Deus nos dá. Nós começamos a olhar de outra forma, não mais como servos do egoísmo, mas sim como mordomos, que entendemos que tudo que temos não é nosso, é emprestado de Deus. Logo, se é de Deus, se toda a riqueza vem de Deus, Deus tem um propósito para essa riqueza que Ele nos dá. Você que tem muito, glória a Deus por isso. Mas saiba que esse muito não é um fim em você. Você que não tem e que tem batalhado para ter, saiba que você precisará encontrar contentamento em Deus. Isso não é para te paralisar de forma nenhuma. Continue, mas saiba que o ladrão que pode roubar a sua verdadeira riqueza não são as faltas de oportunidade. É um coração distante, um coração que não encontra mais satisfação em Deus, que amaldiçoa esse Deus. Como mordomos, aprendemos a graça do contribuir, como nós vimos aqui em Coríntios, não é? Aprendemos como é precioso isso. Aprendemos sobre o cuidado com os necessitados,
com os que precisam. Quem são os necessitados da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa igreja, que nós precisamos olhar e amar. O contentamento nos ajuda a começar a alinhar os nossos corações nisso. Ele nos ajuda a perceber que a prioridade em nossas vidas é o cuidado com nossas famílias também. Aquele coração que quer sempre mais, ele começa a se esquecer, inclusive, da sua família. Se você tem por objetivos de ganhar dinheiro, essas balizas que a gente coloca aqui, de fato você está na vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Que você conquiste, mas que você tenha no seu coração compromissos com Deus, não com a sua ganância. Deus não nos desestimula, mas sim Ele nos coloca prioridades em nossas vidas. A nossa riqueza vem de Deus. A ganância é uma grande ameaça à nossa riqueza. E o contentamento é a proteção. E eu quero então aqui falar de um benefício. Um benefício da sua riqueza. O benefício da sua riqueza, então, é a singularidade. E aqui eu quero ampliar o conceito de riqueza, então, para além dessa vida. Vá comigo lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, início da carta. Nós temos então em vista qual que é a verdadeira riqueza e qual é a singularidade da nossa riqueza. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora entra uma herança e uma riqueza que você tem, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Irmãos, o benefício da nossa riqueza, a singularidade, ela denuncia toda a fragilidade das riquezas temporais. A sua riqueza, aquilo que destaca, aquilo que caracteriza o que você tem, é uma denúncia às mentiras do dinheiro, às mentiras que a gente escuta do nosso coração e por aí afora. Sabe por quê? Porque enquanto a nossa verdadeira riqueza, ela não se perde, ela está reservada em Deus para nós, ela não perde o seu brilho, ela continua viva e eficaz. O dinheiro, ele nos abandona no principal momento das nossas vidas. Ele vai te abandonar, o dinheiro vai te abandonar. Lembra aqui de uma história que Jesus conta. De um homem que começou a trabalhar e conquistar, e cada vez conquistando mais dinheiro, até o ponto que ele entende que ele deveria construir galpões para guardar o seu dinheiro, estocar, eu preciso estocar meu dinheiro cada vez mais. E esse homem então ele começa a dormir e sonhar, ele dorme tranquilo, por quê? Porque ele sonha com seu dinheiro, ele descansa sabendo que aqueles galpões estão guardados, que ele tem muito dinheiro. No alto do seu egoísmo, da sua impiedade de não olhar para Deus, mas confiar no seu próprio dinheiro. Jesus fala nessa história, nessa parábola: homem insensato, homem louco, você é um louco. Como que você faz isso? Amanhã pedirão a sua alma. Como você consegue construir tesouro para o seu coração, diante do seu coração, e não constrói tesouros diante de Deus? Você é um louco, você é um insensato. Que Deus nos livre disso, que Deus nos livre dessa loucura, pois o dinheiro vai te abandonar no grande dia. Mas ele não te abandona apenas no último dia, ele te abandona antes. O sábio em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, ele diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Se formos honestos, se você for honesto, você vai confessar e nós confessaremos que existem anseios em nossos corações que são muito mais profundos e que a gente não consegue tocá-los com aquilo que nos cerca.
Você não consegue tocar aquelas necessidades mais profundas na sua alma com tudo que te cerca. E se você não acredita nisso porque você não tem, o que não falta é exemplo de gente que tem muito, mas que continua num eterno desespero. Por quê? Porque tudo que a gente tem não consegue tocar a nossa alma. Deus colocou uma necessidade da eternidade no coração do homem. Só existe uma saída para nós. É Jesus. Não conseguimos encontrar satisfação plena que não seja em Jesus. Você não vai ter outro caminho. Você pode se ludibriar. E a gente está cada vez mais nessa, cada vez mais comprando, não é? E você sabe da sensação boa que é quando chega o carinha da Amazon. Você compra e você já fica contando os minutos para ele chegar. Mas quando chega você desembrulha e uau, chegou. E aquela empolgação, amanhã já passou. E amanhã você quer outra coisa. Então você vai lá no site, começa a ver outra coisa. Então você compra. E aí você espera chegar. Só que passa. Assim como uma criança que ganha um presente e quer dormir com esse presente, não larga daqui 2 dias, vamos colocar 1 mês, não sei. Essa criança já não acha aquele presente tão legal. Até que aquele presente é escanteado. Este é o nosso coração. O nosso DNA foi construído para não nos satisfazermos em outra coisa que não seja em Jesus Cristo. O dinheiro vai te abandonar. Como que nós resolvemos essa questão então? Ela já foi resolvida na obra da cruz de Cristo. Cristo, ele se entrega na cruz para resolver essa síndrome nossa, esse problema nosso em querer satisfação em outras coisas. Cristo, ele morre por nós para que nós tivéssemos então acesso a Deus, para que Deus resgatasse os nossos corações e esse senso de eternidade fosse suprido pela obra da cruz. Irmãos, ao olharmos para as nossas vidas, olhando para a sua vida aí, faça um exercício. O que há no seu coração? Não pense agora, porque agora a gente está mais crente, mais espiritual, agora no culto. Mas tente pensar a semana. Há mais gratidão ou insatisfação? Você tem mais gratidão pelo que tem ou mais insatisfação pelo que ainda não tem? Como isso é perturbador para mim. Quando eu olho para a minha semana, quantas vezes eu tenho muito mais insatisfação. Se você deseja crescer, então, na compreensão de como usar o seu dinheiro para a glória de Deus, leia o livro de Provérbios. Se alimente dos conselhos de Deus esse ano. Cresça naquilo que Deus quer que você cresça. E você, tenho certeza, entenderá que nada, o dinheiro nunca será suficiente para alimentar a sua satisfação. Somente Jesus. Por fim, onde você tem investido a sua vida? Onde está o teu tesouro? Aonde você tem feito seus investimentos mensais? Quais são as metas que você tem planejado para a sua vida? Você pretende chegar aonde? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que Deus nos ajude a glorificar a Ele com tudo que Ele nos dá. Que Deus nos ajude a conquistarmos mais, a termos dinheiro. Que Deus nos ajude a olhar para o pobre, ao necessitado. E que Deus nos ajude também a viver às vezes com a falta, a conseguir lidar com a falta sem, achando que Deus não é bom. Que Deus nos ajude a nos sustentar no caráter de quem Deus é, sabendo que Ele tem um propósito para nós. Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Deus é bom. Mas mais do que tudo isso, que Deus nos ajude a colocar os nossos corações na riqueza que Ele nos deu, no Evangelho, na graça. Vamos orar? Senhor, eu não quero ser aqui hipócrita com uma oração bonita. Eu preciso confessar diante do Senhor que essa é uma grande luta no meu coração. Como os meus olhos se prostram tantas vezes para aquilo que eu não tenho. Como o meu coração muitas das vezes se ensoberbece com aquilo que eu tenho. Quantas vezes eu acho que o fim do dinheiro é apenas o meu uso
para engrandecer quem eu sou, para satisfazer a minha alma. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes a minha esperança está naquilo que eu quero conquistar? Quantas vezes eu projeto uma imagem? E eu acredito que talvez tenham pessoas aqui nos mesmos dilemas, que têm tocado naquilo que o Senhor deu e têm visto se transformar em pecado e maldição. Senhor, nos ajude diante da Tua palavra. Tome os nossos corações, nos dê força para olharmos para o Senhor, para conseguirmos colocar os nossos corações em Jesus Cristo, para conseguirmos dizer não às mentiras, às armadilhas de Satanás, que tenta de tudo, de qualquer forma dizer que nós encontraremos satisfação em algo que não seja no Evangelho de Cristo Jesus, que nós encontraremos satisfação em algo que não seja na obra redentora que o Senhor fez por nós. O dinheiro não pagou nada por nós, o dinheiro nunca nos comprou, mas o Senhor nos comprou a preço de sangue, como ninguém fez e ninguém nunca fará por nós. Nos ajude, Deus. Tenha misericórdia da idolatria, tenha misericórdia do nosso coração idólatra, tenha misericórdia do nosso coração que se prostra à idolatria diariamente. Nos dê um coração fiel ao Senhor. Necessitamos olhar para o Senhor para aprender a olhar para aquilo que o Senhor nos dá. E Senhor, se a riqueza vai nos afastar do Senhor, por favor, não nos dê. Por favor, nos atrapalhe os nossos sonhos, atrapalhe as metas de 2022, atrapalhe os projetos. Se esses projetos irão nos abandonar, irão nos distanciar de quem o Senhor é, nos atrapalhe, Jesus, nos atrapalhe. Atrapalhe todo sonho aqui, que todo sonho que nos distancia do Senhor seja frustrado, assim como Deus nos ajude a ter o necessário, a saber o que é necessário, nos ajude a ter o coração no Senhor, e assim o que conquistarmos se dobre diante de quem o Senhor é. Essa é uma oração sincera que fazemos, pois sabemos da grande ameaça e da grande oportunidade que temos em Te glorificar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé para nós louvarmos o nosso Deus, amém? Ó Senhor, nós não queremos nada senão, Senhor, que a Tua presença seja a nossa alegria, seja motivo de alegria, amém? Eu ouço a Tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença. É o que eu mais quero ter, da Tua presença. Eu não posso deixar de desejar Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, Senhor, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença.
a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que nos sustenta. Que o Senhor guarde tua semana, te leve em paz e renove nele as forças e dependência. Em nome de Jesus. Amém.